Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Josemira. A aula de hoje é aula de história. Fique concentrado aí na aula, porque vocês vão aprender hoje sobre o acontecimento muito importante da história do Brasil. Você sabe qual é esse acontecimento muito importante da história do Brasil? A proclamação da República, isso mesmo. Antes de ser uma república, o Brasil era governado por imperador. Então, essa aula de hoje tem como tema proclamação da República. Fique ligado aí nessa aula. Conteúdos, proclamação da República e o objetivo dessa aula. Qual é o objetivo dessa aula, alunos? Compreender o que foi a proclamação da República. Nós vamos compreender o que foi a proclamação da República. Identificar as mudanças ocorridas no Brasil com os fins da monarquia. Reconhecer a importância desse acontecimento para a história do nosso país. Esse aqui foi o objetivo da nossa aula. Vou fazer agora umas perguntas para vocês. E vocês aí vão estar respondendo. A professora vai estar perguntando, vocês vão estar respondendo. Fiquem ligados aí. Você sabe quem governa o Brasil hoje? Você sabe quem é que governa o Brasil hoje? O Brasil sempre foi uma república? Hein, alunos? O Brasil sempre foi uma república? O que significa a palavra república? Hein? Pesquisa aí, depois vocês colocam aí nos comentários. O que significa a palavra república? Tudo isso aqui a gente vai estar aprendendo nesta aula. Vamos lá? Durante muitos anos, o Brasil foi uma monarquia, ou seja, era governado por um imperador. Vou repetir para vocês. Durante muitos anos, o Brasil foi uma monarquia, ou seja, era governado por imperador. E o último imperador foi Dom Pedro II. O último imperador foi Dom Pedro II. Se eu perguntar para vocês quem foi o último imperador do Brasil, vocês iriam me responder Dom Pedro II, né? Dom Pedro. Sim, alunos, Dom Pedro II. Muito bem. A proclamação da República aconteceu no... Ei, aluno, você sabe me dizer? A proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. A proclamação aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Nesse dia, 15 de novembro de 1889, o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Olha aí que interessante. Nesse ano, nesse dia, nesse mês, o Brasil deixou de ser monarquia e passou a ser uma república. No dia 15 de novembro. Se eu perguntar para vocês, aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. 1889. O Brasil deixou de ser monarquia e passou a ser uma república. Vou estar grifando aqui, monarquia, e passou a ser uma república. Vamos continuar? Durante a monarquia, o Brasil era governado pelo imperador Dom Pedro II. Antes do Brasil ser uma república, era governado pelo imperador
Como era o nome desse imperador, alunos? Dom Pedro II. Porém, alguns grupos da sociedade, esses grupos dessa sociedade estavam insatisfeitos com o governo. Uma parte dessa sociedade estavam insatisfeitos e com o governo imperial. Com partes, quem foi esses grupos? Os militares, os fazendeiros e políticos. Eles estavam insatisfeitos com esse governo imperial. Aí, com a República, o Brasil passou a ser governado por um presidente escolhido por meio de eleições. Viram a diferença? Antes do Brasil ser república, era governado por quem? Por o imperador, né? Dom Pedro II. Depois, alguns grupos da sociedade insatisfeitos com esse governo, o Brasil passou a ser uma república. E depois que o Brasil passou a ser uma república, o Brasil agora passou a ser governado por presidente. E esse presidente é escolhido através das eleições, com regras que foram mudando ao longo da história. Esse acontecimento marcou o início de uma nova organização política para o país. Aqui, a República trouxe mudanças, como o fim do governo dos imperadores, trouxe uma grande mudança, ou seja, que o fim do governo dos imperadores, a criação de um novo sistema de governo, a elaboração de uma nova Constituição. Que mais que mudou? Que trouxe mudança? A participação política por meios de eleições. Foi uma das também que a República trouxe mudanças. A participação política por meio de eleições. Embora no início nem todos os brasileiros pudessem votar. Ou seja, nem todos os brasileiros podiam votar naquele tempo. Vamos ver quem é que podia votar e quem não podia votar naquele tempo. Muitas pessoas ficavam de fora das eleições. Ou seja, não era todos que votavam. Trouxe mudanças, mas essas mudanças nem todos podiam votar. Quem? Mulheres que ainda não tinham conquistado o direito de votar. As mulheres. Que mais? Pessoas pobres e sem determinadas condições exigidas pela lei. Pessoas pobres também não podiam votar. Analfabetos, que durante muito tempo foram impedidos de votar. Quem mais? Então, essas pessoas aqui, elas não podiam votar. Com o passar do tempo, que elas conseguiram o seu direito. A palavra república significa coisa pública, ou aquilo que pertence a todos. A república é uma forma de governo em que o poder não passa de pai para filho, ok? Então, esse governo aqui, a república, esse governo aqui não pode passar de pai para filhos, como acontecia na monarquia, era de pai para filhos. Mas aí passou a ser república? Não, é através de votos. Os governantes são escolhidos para cuidar dos interesses do povo. Antes de 1889, nós vamos fazer
a comparação de antes de 1889 e depois de 1889. Vamos ver? Antes de 1889, monarquia. Antes de 1889, monarquia. Antes de 1889, governado por um imperador. Mas o último imperador, Dom Pedro II, antes de 1889. Depois de 1889, vamos ver? República governada por um presidente, primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca. Eu pergunto para vocês quem foi o primeiro presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca. Interessante, né, alunos? Então, teve essas transformações com a proclamação da República, que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, e temos a República, foi governado por um presidente, o primeiro presidente foi Marechal Deodoro da Fonseca. Sim, alunos, com tudo isso aqui que a professora explicou, nós vamos estar passando uma atividade. Vocês aí vão estar anotando essa atividade, porque através da atividade nós vamos aprender melhor com a explicação que a professora fez para vocês. Vocês vão estar anotando as atividades e vocês daí vão estar respondendo. Vamos lá? Complete. A proclamação da República aconteceu em... Vocês lembram que a professora disse que foi no dia, o quê? No dia 15 de novembro de 1889. Ok, alunos? Não esqueçam. A proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Muito bem. A letra B. Antes da República, o Brasil era uma monarquia. Antes do Brasil ser república, o Brasil era uma monarquia. Foi uma monarquia. Era uma monarquia, né, alunos? Monarquia. Certo. Antes da República, o Brasil era uma monarquia. A C. O último imperador do Brasil foi... Qual foi o último imperador do Brasil, aluno? Foi quem? Dom Pedro II. Isso mesmo, Dom Pedro II. Vocês estão prestando atenção na aula. Dom Pedro II, muito bem. Dom Pedro II. Vamos lá. Dom Pedro II. A D. O primeiro presidente do Brasil foi Marechal... O que, alunos? Deixa eu escutar. Marechal Deodoro da Fonseca. Muito bem, alunos. Marechal Deodoro da Fonseca. Muito bem. O primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca. Sim, relacione monarquia, nesses parênteses, ou 2, república. Governo com presidente, monarquia ou república, hein? Depois quando ocorreu a república, foi governado pelo presidente. Então, aqui, o governo com presidente é república. Governo com imperador, monarquia. Entenderam, alunos?
Responda, em que data foi proclamada a República do Brasil? Dia 15 de novembro de 1889. Quem passou a governar o Brasil após a proclamação da República? O Brasil passou a ser governado por um presidente. E o presidente foi chamado Marechal Deodoro da Fonseca. Muito bem. Por que a proclamação da República foi importante para o Brasil? Porque marcou o fim da monarquia e o início da República, mudando a forma do governo do país. Muito bem. Com a República, o Brasil passou a ser governado por um presidente escolhido por meio de eleições. Esse acontecimento marcou o início de uma nova organização política para o país. Ok, alunos? Então, essa aula aqui, a proclamação da República foi um momento importante da história e do Brasil. A partir de 15 de novembro de 1889, o país deixou de ser governado por imperador e passou a ser uma república. Ok. Conhecer esses fatos nos ajuda a entender como o Brasil se organizou politicamente e como chegamos ao sistema de governo que nós temos hoje. Alunos, essa aula foi a proclamação da República e essa proclamação da República, ela conhece esses fatos como nos ajuda a entender como o Brasil se organizou politicamente. Eu espero vocês na próxima aula. Olhem o vídeo quantas vezes for necessário e até a próxima aula, alunos.